a ideia do desenvolvimento sustentável. Então, jovem, vem fazer parte da nossa história aqui na Universidade Leonel Brizola. Então, o que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar hoje a ideia de desenvolvimento sustentável. Aqui na telinha aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Desenvolvimento sustentável. Tema hoje extremamente recorrente em provas, recorrentes no vestibular. Talvez seja o tema que mais cai hoje no seu vestibular aí do Enem. É um tema hoje que ganhou grande apego popular. E o que nós temos para dizer sobre o desenvolvimento sustentável? A primeira ideia começa lá na Revolução Industrial, no ano de 1750. Deixa eu colocar para você ver ali, ó. 1750, que começa o primeiro processo de devastação do território nacional. Tanto do território, no primeiro momento, da Europa, no segundo momento, logo após a independência do Brasil, começa um processo de devastação nesse território. Vamos lembrar o seguinte, em 1750 acontece a primeira Revolução Industrial. E a primeira Revolução Industrial, também chamada de Revolução Clássica, ela ocorreu aonde? Ela ocorreu na Inglaterra. A Inglaterra tinha as condições necessárias para esse processo revolucionário. Ela tinha um mercantilismo bem desenvolvido, uma burguesia atuante e ela tinha reservas de carvão mineral. E é este carvão mineral que vai começar um processo de devastação do meio ambiente. Por quê? Porque ele vai fazer uso dos recursos não renováveis. Então você está querendo me dizer, professor, que a Revolução Industrial ela foi só ruim? Não, ela também tem pontos positivos. A Revolução Industrial, apesar de ser ela que inicia o que nós denominamos de capitalismo predatório, é essa Revolução Industrial que vai desenvolver também um processo de elaboração tecnológica, elaboração essa tecnológica que é fundamental para a atual concepção da sociedade. Então a Revolução Industrial é importante? Sim. Quem foi pioneira? A Inglaterra, mas é ali que eu começo o nosso capitalismo predatório. Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Então perceba o seguinte aqui, ó, na imagem aqui, ó. 1750, eu vou ter o início da Revolução Industrial com a introdução de máquinas. A introdução de máquinas. Lembra que eu tenho 3 revoluções industriais. A primeira é a revolução do carvão mineral, do vapor. A segunda é a revolução do petróleo e da eletricidade. E a terceira está relacionada à biotecnologia. Então, em 1750 eu vou ter o quê? O início de uma revolução caracterizada pela introdução de máquinas. Olha aqui, ó, meu querido. A Inglaterra vai ser pioneira. E é a Inglaterra que vai iniciar o movimento que nós denominamos de capitalismo. Será que a Revolução Industrial ela só foi negativa? Não, ela teve aspectos positivos e aspectos negativos. Olha aqui o positivo. Ela promoveu o desenvolvimento tecnológico. Porém, de maneira negativa, ela também vai promover um capitalismo extremamente predatório. Então, esse capitalismo é predatório? Vamos apagar aqui, ó. É um capitalismo predatório. E esse capitalismo predatório, ele é um elemento que configura a atual sociedade contemporânea. Então eu posso dizer que ali começa, de fato, um processo de destruição do meio ambiente. Processo esse que vai ter um intervalo de aproximadamente 200 anos, de 1750 a mais ou menos 1950. Durante 200 anos foi uma produção desenfreada sem a preocupação, número 1, de preservação dos recursos naturais. Número 2, de saber se existia um mercado consumidor com capacidade de absorver tais mercadorias. Tal fato vai culminar ali por volta de 1930, da maior crise da história. Que crise que vai ser essa? Essa que você está pensando mesmo. É uma crise relacionada à superprodução. É a crise de 29. Essa crise ela é caracterizada por existir grande volume de mercadorias, mas sem um mercado com capacidade para absorver tais mercadorias. E aí o que se analisa em relação ao Brasil? É neste período que Vargas vai ter um papel muito importante, um papel fundamental. É Vargas que, a partir da Revolução de 30,
Momento esse que ele rompe com a política do café com leite, ele inicia o processo de industrialização do Brasil através de uma política chamada de encilhamento. Política essa que tem como principal aspecto fornecer apoio econômico aos grandes latifundiários que se encontravam numa situação calamitosa em termos econômicos, uma vez que o café, principal produto brasileiro nessa época, se encontrava em crise. Então Vargas vai começar um movimento de industrialização, a chamada industrialização brasileira no período moderno. É um momento chamado de substituição das importações, momento esse que ele começa a produzir dentro do território brasileiro os produtos que ele tinha necessidade anterior de buscar no mercado interno. Mas isso, por um lado, é bom, porque eu vou dinamizar a economia brasileira, mas, por outro lado, eu vou potencializar ainda mais os problemas relacionados aos impactos ambientais. Então perceba a nossa história aqui. Começamos em 1750, primeira Revolução Industrial. Durante a primeira Revolução Industrial, há pontos positivos? Sim, o desenvolvimento tecnológico. Mas há pontos negativos? Sim. Quais seriam eles? O capitalismo predatório sobre o impacto do meio ambiente. Impacto esse durante 200 anos. E no Brasil, particularmente, é durante o período de Vargas que eu vou desenvolver a indústria, fundamental para dinamizar a economia brasileira, mas também eu vou potencializar estes impactos. É por volta de 1950, mais especificamente nos anos 60, que vai acontecer um movimento lá nos Estados Unidos denominado de Revolução Verde. O que é a Revolução Verde? Ele é um movimento que visa, número 1, melhorar a questão de fome global. Eles querem extirpar, eles querem acabar com a fome global. E de que maneira isso seria feito? Através do desenvolvimento de técnicas produtivas, através de melhoria de adubos, fertilizantes e defensivos agrícolas. Claro que esse foi o discurso vendido pelos norte-americanos. Porém, o objetivo real era criar laços de dependência econômica com o território brasileiro, com os países em desenvolvimento. Os principais adeptos desse processo chamado de Revolução Verde foram Brasil, Índia e México. Então o Brasil se tornou um país com grande dependência de adubos, fertilizantes e defensivos agrícolas desde lá do período da Revolução Verde, impactando ainda mais sobre o meio ambiente. Diante de tais condições, mais de 200 anos de impacto desse capitalismo predatório do meio ambiente, começa a ter a necessidade de criar o quê? Uma conferência ambiental, uma reunião de todos os países ou dos principais países do planeta, com qual objetivo? Com o objetivo de discutir as questões ambientais globais. E esta reunião acontece no ano de 1972, na região de Estocolmo, Suécia. Essa reunião tem como objetivo discutir as questões ambientais globais. Entre elas, é diagnosticado durante essa reunião um excessivo volume demográfico no mundo. Não adianta você tentar criar técnicas de melhoria de alimentos, de abundância de alimentos, de distribuição de alimentos, se eu continuo ainda tendo uma população que tem um crescimento ostensivo, um crescimento que é acima dos patamares normais. Então o que começa a acontecer? Começam a discutir, e é o primeiro passo, é o embrião das futuras conferências ambientais que visam discutir os problemas ambientais globais. Mas ela vai ter sucesso? Não. E por que ela não vai ter sucesso? Ela não vai ter sucesso porque eu estava no auge da Guerra Fria. E a Guerra Fria era o momento onde eu tinha os Estados Unidos e eu tinha a União Soviética, o mundo estava bipolarizado, dividido em capitalismo norte-americano e socialismo soviético, ambos buscando áreas de influência, e eles visavam o quê? Eles visavam tentar dominar em termos econômicos o planeta através da ampliação de mercados. Então havia também nesse momento uma grande possibilidade de ataques nucleares. E isso acaba inviabilizando o objeto
da Conferência de Estocolmo. Por quê? Eles estavam muito mais preocupados em tentar impedir essa corrida armamentista, essa corrida nuclear, com a possibilidade de um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Então, a Conferência de Estocolmo ela acaba não tendo soluções de maneira tão enfática. Mas ela foi importante? Foi importante, porque eu plantei a semente do ambientalismo no mundo. Vamos dar uma olhadinha na tela aqui mais uma vez? Então aqui mostra, ó, o que eu estava dizendo para você, os 200 anos de exploração desenfreada, onde que o principal elemento importante nesse momento aí vai ser o quê? A lucratividade, sem preocupação com as questões ambientais globais. O movimento hippie, lá na década de 60, ele tem uma parcela importante, porque é ele que vai questionar também a Revolução Verde. É ele que vai questionar esse capitalismo predatório. É ele que vai pressionar, de uma forma ou de outra, a ocorrência de reuniões com o objetivo de discutir as questões ambientais globais. Por fim, acontece a primeira conferência, que é a Conferência de Estocolmo. Olha aqui para a telinha, ó, onde vão reunir 150 nações e no auge da Guerra Fria, no momento que está acontecendo a corrida armamentista, a corrida espacial e também está acontecendo uma grande desavença nuclear, tanto entre os Estados Unidos quanto entre a União Soviética, fato esse que não leva muito para frente a reunião de Estocolmo. Por fim, já que havia um receio de um conflito de ordem nuclear, eles não vão priorizar as questões ambientais globais. É importante a Conferência de Estocolmo porque é a primeira vez na história que se faz uma reunião com âmbito global. E ficou estabelecido na Conferência de Estocolmo que a cada 20 anos haveria uma reunião voltada para discutir as questões ambientais globais. 15 anos depois é feita uma nova reunião. Essa sim vai ter uma ação prática no teu dia a dia aí, que é a Conferência de Montreal, ano 1987. E é nesta conferência que eles vão perceber que o grande vilão ambiental nesse momento é o CFC, aquela mistura de gases, cloro, flúor, carbono, gases esses que reagem com ozônio e acabam promovendo a diminuição da camada de ozônio. Cuidado com a ideia do buraco da camada de ozônio, é porque o termo buraco ganhou apego popular. Como é que eu vou fazer buraco no ozônio, já que este é gasoso? Enfim, é durante a Conferência de Montreal que eles vão começar a discutir as questões ambientais globais. De que maneira? Eles vão querer perceber que o CFC presente em aerosol, ar-condicionado, geladeira, esse CFC tem reagido com o ozônio. Então é durante a Conferência de Montreal que acontece uma proposta extremamente interessante, que é a substituição do CFC, presente em aerosol, ar-condicionado, geladeira, numa poluição de uma forma geral, pelo gás freon. E te pergunto, será que as indústrias vão aceitar, já que o capitalismo é predatório? Claro que sim. Por quê, meu querido? Porque o freon é muito mais barato. Além de ele ser ambientalmente, ele estar de acordo com as normas das principais organizações ambientais do mundo, ele é muito mais barato, promovendo a intensificação da lucratividade dessas grandes corporações. Quer ver? Então olha ali, ó. Um detalhe muito importante aqui, ó. E eu gostaria até de voltar aqui para te falar desse detalhe que eu não posso esquecer. É durante a Conferência de Estocolmo que vai se trabalhar o quê? A ideia da população. A população não estava muito grande? Não falavam muito da população? Que a população estava crescendo de maneira demasiada, principalmente porque estava aumentando a expectativa de vida? Qual era a teoria que vingava lá na Conferência de Estocolmo? A teoria que vingava era a teoria malthusiana. A teoria malthusiana está aqui representada. Olha o que ela dizia lá na Conferência de Estocolmo. Daqui a pouco eu volto para Montreal. Ela falava que a população, que é o que está em azul aqui, crescia em progressão geométrica. Já o alimento crescia em progressão aritmética. A diferença entre o alimento e a população vai causar fome. E o controle populacional, segundo a teoria
malthusiana é por meio das epidemias e das guerras. É aí que eles vão criar uma nova teoria bem importante, que é essa teoria aqui, ó. Ela é chamada de neomalthusiana, que diz que tanto a população quanto o alimento vão crescer na mesma proporção. Então aqui eu tenho a população e aqui eu tenho o alimento numa teoria chamada de neomalthusiana. Para a teoria neomalthusiana, como é que é feito o controle populacional? É do jeito que você faz hoje, através dos métodos contraceptivos. Então vamos voltar só um pouquinho na Conferência de Estocolmo para não ficar aí, eu ficar te devendo. Então a Estocolmo, ela é a primeira conferência que acontece na história. Esta conferência ela acaba afirmando que o quê? Que a população está crescendo de maneira demasiada, está crescendo demais a população. E aí o que ele resolve fazer? Resolve tentar buscar algumas formas de diminuir o crescimento populacional para evitar que ocorra grande desigualdade social, que ocorra fome. Então eles percebem o interesse de introduzir uma nova teoria de crescimento populacional, substituindo a teoria malthusiana que você já conhece aí, população cresce em PG, alimento cresce em PA, a diferença causa fome e o controle se daria através das guerras e epidemias. E aí vai surgir quem? Vai surgir a teoria neomalthusiana, onde a população e o alimento crescem na mesma proporção e o controle se dá através dos métodos contraceptivos. Pílula, camisinha, DIU. Tá? Então são métodos para tentar o quê? Reduzir o crescimento populacional. Então a Conferência de Estocolmo é um sucesso, como eu disse? Não, não é, porque havia uma preocupação muito maior com questões nucleares entre os Estados Unidos e a União Soviética. Veio a Conferência de Montreal e essa Conferência de Montreal, que eu estava dizendo para vocês, ela sim pega e promove a substituição do CFC, clorofluorcarbono presente em aerosol, ar-condicionado, geladeira, e ele vai substituir pelo freon, e as grandes corporações vão comprar essa ideia. Por que elas vão comprar essa ideia? Porque a sua lucratividade vai ser potencializada. Pago aí o que eu tinha para te dizer, vamos ver ali a Conferência de Montreal. Então olha ali, ó. Deixa eu apagar aqui, ó, para ficar fácil de você visualizar aí, para estudar aí para o seu vestibular, ok? Então vamos ver ali, ó. Ela propõe a substituição, sim, do aerosol. O aerosol está presente aonde? Ar-condicionado, eletrodoméstico, geladeira, e ela propõe a substituição desse CFC pelo freon até o ano de 2001. Eu posso afirmar para você, sem medo de ser feliz, é uma das conferências em termos práticos, de praticidade, que tem a maior relevância de todas as conferências realizadas até hoje. Por quê? Porque foi feita alguma coisa de fato, que atingiu diretamente a população. Isso acontece no ano de 1987. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter 5 anos depois uma nova conferência que é muito importante também, que vai ser a ECO 92. Aonde que foi a ECO 92? Aconteceu no Rio de Janeiro. É a conferência que reuniu o maior número de países. E ela é a conferência que até hoje ela trabalha 2 conceitos que são extremamente importantes para o seu estudo, para a sua prova aí do Enem. O primeiro conceito é o conceito de Agenda 21. E o segundo conceito importante é o conceito de desenvolvimento sustentável. Vamos tentar entender isso? É durante essa conferência que eles vão estabelecer a Agenda 21. O que é a Agenda 21? É um conjunto de ações que deveriam ser tomadas até o início do século 21 com o objetivo de reduzir os problemas ambientais globais. Além dele, vai ser criado também o conceito de desenvolvimento sustentável. Na verdade, eu tenho 3 teorias ambientais que são muito interessantes para você saber. A primeira teoria se chama preservacionismo. É um grupo de ambientalistas, um grupo de teóricos que acreditam que o meio ambiente deve ser intocável. É uma teoria em desuso, em função da poluição do ar, e se eu acabo alterando de uma maneira quase que total todo o ambiente do planeta. Então ela é uma teoria hoje que ela não é concebível de como foi estruturada a sociedade globalizada.
Segunda teoria interessante vai ser a teoria do ecocapitalismo. Aí já é o outro extremo. Eles acreditam que os recursos naturais existem para serem usados pela humanidade. E cabe à humanidade um processo de transformação desses recursos sem quaisquer preocupação com as gerações futuras. E a terceira teoria, essa sim que é interessante, é o ecodesenvolvimentismo ou desenvolvimento sustentável. Já que a ideia de progresso é inerente ao homem, à população como ela foi concebida, que eu promova esse desenvolvimento, porém tentando minimizar os impactos que ocorrem em relação ao meio ambiente. A essa ideia deu-se o nome de desenvolvimento sustentável. Então, é durante a Eco 92 que eu trabalho a ideia da Agenda 21, um conjunto de ações que devem ser tomadas até o início do século 21 para minimizar, reduzir os problemas ambientais, e a ideia do desenvolvimento sustentável, que é uma ideia que visa, já que eu tenho que explorar o meio ambiente, minimizar os impactos sobre este meio ambiente. Dá uma olhadinha na tela mais uma vez ali, ó. Então, olha ali, ó. Aqui está demonstrando o quê? A substituição do CFC pelo gás freon. As empresas vão aceitar? Claro, porque é muito mais interessante para as empresas, já que elas vão ter maior lucratividade. É durante a conferência Eco 92, 40 dias de conferência, que eu vou ter 3 questões que são bastante discutidas. A primeira é a destruição da camada de ozônio. Lembra da camada de ozônio que reagia com o CFC? Camada de ozônio essa, que tinha um problema, ela reage com o CFC e ela acaba se tornando mais rarefeita. Então, a primeira questão que é bastante discutida é em relação à camada de ozônio. Problema esse que começa a ser resolvido durante a conferência anterior, que é a Conferência de Montreal, e problema esse que começa a ser discutido na Eco 92 e ela vai ser levado para Rio+5, que vai ser onde acontece o Protocolo de Kyoto. Protocolo de Kyoto esse que busca reduzir a emissão de gases de estufa em, no mínimo, 5,2% até o ano de 2012. Claro que o Protocolo de Kyoto ele só vai estar associado aos países desenvolvidos, ok? Então, a primeira questão que vai ser discutida é a destruição da camada de ozônio, que deve ser feito ações com a intenção, com o propósito de reduzir os impactos que ocorrem na camada de ozônio. Segunda coisa que é discutido lá é a escassez de água. Dá uma olhadinha aqui na tela. Eu tenho 97% da nossa água, ela é de origem salgada. Eu tenho 1,5% em geleiras, 0,8% está poluída e apenas 0,7% é potável, sendo que o Brasil ele possui de 15% a 20% de toda a água potável no planeta. E aonde está localizada esta água potável? Principalmente no aquífero do Guarani, no aquífero de Alter do Chão, isso aí já é uma história um pouco mais recente, e na bacia hidrográfica do Amazonas. Sendo que a bacia hidrográfica do Amazonas é a maior bacia hidrográfica do planeta. E quando cai na tua prova, fica bem de olho nisso aí. A bacia do Amazonas é a que possui maior potencial hidroenergético do Brasil. Mas é ela que produz mais energia no Brasil? Não. Por quê? Porque é um rio de planície. E um dos critérios para a produção de grande volume de energia é o fato de eu ser um rio de planalto, fato esse que acontece na região de Itaipu. Então a segunda questão que é discutida na Eco 92 é o volume de água potável. Acabar com aquela ideia que a água está acabando. Não, está acabando a água potável, até porque a água está relacionada a um ciclo de aquecimento, de evaporação, de condensação e de precipitação, ok? Então a segunda questão que vai ser discutida vai ser a escassez de água. Por fim, vai ser discutido também o aquecimento global. O que é esse tal de aquecimento global? E aí sempre cai em prova, isso acaba gerando dúvidas. Qual é a diferença de efeito estufa e aquecimento global? O efeito estufa ele é um efeito natural
é necessário, senão haveria um período de congelamento da Terra. Já o aquecimento global, ele é a potencialização do efeito estufa. O aquecimento global é o aquecimento da Terra devido à diminuição da camada de ozônio. Com isso, penetram mais raios solares que têm dificuldade de sair devido a uma barreira de poluição, devido aos poluentes presentes na atmosfera. Mas isso aí é assunto para uma outra conversa. Então a Eco 92 vai trabalhar a destruição da camada de ozônio, ela trabalha a questão da escassez de água, visto isso aí, através desse problema hídrico que o Brasil hoje passa de uma maneira acentuada, não só localizado em São Paulo, na região do Cantareira, mas no Brasil como um todo, tem se alterado o volume de chuvas e nós somos extremamente dependentes em relação à geração de energia elétrica, quanto às nossas hidroelétricas, então tem acontecido um processo de escassez dessa água que prejudica tanto o abastecimento das cidades quanto a geração de energia elétrica, já que o Brasil é extremamente dependente desta energia, ok? Então, a Eco 92 trabalha a Agenda 21, trabalha desenvolvimento sustentável, fala da destruição da camada de ozônio, fala também da escassez de água e fala do aquecimento global. 5 anos depois é feita uma nova conferência. Nome dessa conferência, Rio+5, também chamada de Protocolo de Kyoto. Onde que ela foi realizada? No Japão. Qual que é a proposta desta conferência? A proposta dessa conferência é promover a redução de 5,2% dos gases estufa até o ano de 2012, principalmente em relação a quais países? Aos países desenvolvidos. Vamos dar uma olhadinha na tela aqui, ó. Olha ali, ó, na tela. Deixa eu passar a Agenda 21, que esse eu já falei, ali, ó. Então, olha ali, ó. O principal problema era o aquecimento global, que deveria ser minimizado, e esse aquecimento vai ser minimizado por meio do Protocolo de Kyoto. Kyoto é o compromisso de diminuir 5,2% dos gases estufa até o ano de 2012. Importantíssimo você ver isso aqui, ó. Esse protocolo, ele só cabe aos países desenvolvidos. Ele não cabe aos países subdesenvolvidos. Então, se o Brasil fizesse adesão como fez, para o Brasil era interessante fazer adesão. Por que era interessante o Brasil fazer adesão? O Brasil faz a adesão, ele tem o compromisso de cumprir ou não? Não, ele cumpre ou não por uma questão discricionária. Já os países desenvolvidos são obrigados a cumprir. Caso não cumpram, eles vão ter o quê? As sanções. Qual que foi o grande problema? Que essas sanções nunca foram estabelecidas. Fato esse que o protocolo de Kyoto, ele tem sido sistematicamente adiado e ao adiar o protocolo de Kyoto, você já acredita na ideia da impunibilidade em relação a acordos ambientais, principalmente promovido por essas grandes nações, pelos países mais ricos e desenvolvidos do mundo, que são os países do G7. Então, o protocolo de Kyoto foi estabelecido, mas ele sistematicamente ele tem sido adiado. Com qual propósito? De tentar evitar a punibilidade a esses países, já que esses países são os gestores econômicos, políticos e sociais do nosso planeta. Só para finalizar essa ideia aqui, então. Então, o que acontece? Os países desenvolvidos, eles pediram durante a Eco 90, a Rio+5, durante o protocolo de Kyoto, eles pediram um prazo maior para aderir a protocolo ou não. E aí a surpresa de todos. Quem não aderiu? A maioria dos países não aderiram. Por quê? Porque os Estados Unidos e o Japão resolveram não aderir. Quando eles não aderiram, os outros países se viram confortáveis em também não promover a sua adesão. Porém, começa a haver um movimento por volta ali do ano de 2000, um movimento de grande pressão popular, principalmente associado a algumas ONGs, entre elas, no Brasil, o SOS Mata Atlântica e no mundo, o Greenpeace. ONGs essas que começam a pressionar os seus governos, governos esses que resolvem aderir, resultando em 148 assinaturas, que era
acima do mínimo necessário para a adesão do Protocolo de Quioto. E aí o que fica estabelecido no Protocolo de Quioto? Fica estabelecido duas coisas. Primeiro, que os países que aderirem teriam que reduzir a emissão de gases de 5,2% até o ano de 2012, tá? Até o ano de 2012 ele teria que fazer isso e teria que promover também a ideia dos créditos de carbono. O que eram os créditos de carbono? Aquele país que reduzisse o seu processo de poluição, principalmente do ar, CO2, CO, monóxido, dióxido de carbono, ele teria ganhos econômicos esses a serem ratificados através de um fundo chamado de Fundo Verde, um fundo de aproximadamente 100 bilhões de dólares. Fundo Verde esse que só vai ser homologado em 2010, se eu não me engano, durante o encontro de Cancún. Então vamos finalizar nossa história aqui, ó. Então os países desenvolvidos pedem um prazo até o ano 2000 para analisar sua adesão ou não. E aí o que acaba se concluindo? Que os Estados Unidos e o Japão não vão aderir. Não vão aderir e isso acaba gerando um problema aos outros países que se sentem também confortáveis em não promover a sua adesão. Porém, algumas ONGs, deixa eu passar ali, ó, algumas ONGs, entre elas a WWF e o SOS Mata Atlântica, fazem uma pressão em relação aos seus governos e essa pressão acaba culminando na adesão de 148 países em relação ao Protocolo de Quioto. Em 2005, então, cerca de 148 países vão assinar Quioto e Quioto entra em vigor. Só para finalizar aqui, acabando Quioto, Quioto acontece no ano de 1997 e logo após o Protocolo de Quioto, tá, em 97, vai acontecer uma nova conferência chamada de Rio+10. Que ano que ela vai ser? No ano de 2002. Qual que é o objetivo desta conferência? Por que ela chama Rio+10? Porque são 10 anos após a Conferência ECO 92. Qual que é a proposta da Rio+10? Ela busca diagnosticar os problemas referentes à ECO 92. Vamos ver o que melhorou e o que piorou em relação ao meio ambiente global. Então ela acontece um diagnóstico, porém não há uma grande evolução. As notícias não são boas, houve uma piora ostensiva em relação a Rio+10, em relação ao ano de 2002, onde piorou a situação ambiental. Então, ela busca diagnosticar os problemas ambientais 10 anos após a ECO 92. Só para a gente finalizar essa história nossa aí, no ano de 2009, 7 anos depois, vai acontecer a Conferência de Copenhague. Conferência de Copenhague, esta até ali o Lula discursando ali, que ela é considerada um fracasso. Por que essa conferência é considerada um fracasso? Olha ali para mim. Ela é considerada um fracasso porque os países desenvolvidos, aqueles que aderiram ao Protocolo de Quioto, exigem que tal meta também seja de maneira sumária, coercitiva, obrigatória aos países subdesenvolvidos. E isso acaba gerando o quê? Gerando um atrito entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos e acaba não havendo uma discussão tão pormenorizada, tão plena sobre os problemas ambientais globais. Então acaba o quê? Sendo um fracasso. Ela é um fracasso porque eles exigem que os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento tenham obrigatoriedade também de assumir as metas daqueles 148 países do Protocolo de Quioto. Olha ali, ó, foi um fracasso devido à ausência da normatização e também das resoluções punitivas relativas ao Protocolo de Quioto. Contudo, vai ser estabelecida a ideia do Fundo Verde. Então, quais são os dois motivos do fracasso? Primeiro motivo do fracasso foi as discussões que os países em desenvolvimento também deveriam, de maneira obrigatória, seguir o Protocolo de Quioto. E o segundo é que não coloca o que são os motivos punitivos do Protocolo de Quioto. E aí o que acaba acontecendo de interessante nessa reunião? A discussão do Fundo Verde. Porém, isso vai ficar para um próximo encontro. Tá? Então nós vamos discutir o Fundo Verde
num próximo encontro. E se você tiver dúvida, vai lá na internet, procura o que é o Fundo Verde, dá uma olhadinha lá na conferência de Cancún, dá uma olhadinha lá na conferência de Durban e, muito importante também, você dá uma olhadinha na Rio+20. Então, um abraço para você, um beijo no seu coração, bons estudos, fiquem com Deus e sucesso. Até um próximo encontro. Valeu demais!